Saudações, amigos e amigas! Saludos, amigos e amigas! Estamos iniciando o segundo programa O que um RP faria? Para quem ainda não sabe, a proposta do programa é de discutir crises de imagens recentes e o que um profissional de relações públicas faria se ele tivesse à frente da organização. Nós faremos sempre a pergunta-chave: diante do caso apresentado, o que um RP faria? Hoje, nós vamos discutir o caso do concurso Miss Universo 2015 e que até hoje gera polêmica e podemos afirmar que é um caso de crise de imagem bastante interessante para se analisar. Mas, antes, gostaria de agradecer a todos os colegas que repercutiram o primeiro programa em que tratamos do caso da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. E dizer que as suas participações foram muito importantes e deram a qualidade toda especial para o programa de estreia. Recebemos tantos e-mails depois do programa no ar que já estamos preparando uma segunda edição do caso Samarco com análise muito aprofundada e participações muito especiais de especialistas da área. Crise de imagem e o seu gerenciamento não é fácil. Existem situações constrangedoras, difíceis, assustadoras, consideradas até impossíveis de se resolver, mas o Relações Públicas contribui na solução do caso, porque ele é um profissional qualificado para isso. Chegou na mídia e alcançou dimensão nacional e ou internacional, a crise de imagem já está instalada e pensamos e precisamos tomar providências imediatas, apesar de entendermos que o melhor mesmo é prevenir antes que aconteça. Falando sobre repercussão do caso na mídia, preparamos uma explicação sobre exatamente o que é a crise de imagem, uma vez que não é tudo que é negativo que acontece na empresa que é considerada crise de imagem. Vamos ver o que conceitualmente pode ser considerada crise de imagem? Crise de imagem é um conjunto de eventos que pode atingir o patrimônio mais importante de qualquer entidade ou personalidade que mantenha laços estreitos com o público, a credibilidade, a confiabilidade, a reputação. Do ponto de vista da comunicação, considera-se crise os acontecimentos que possam suscitar pautas negativas na mídia e que tenham o poder de desestabilizar organizações e governos e destruir a vida pessoal e profissional de personalidades públicas. Portanto, uma crise de imagem só se estabelece quando o fato que a suscitou ganha ampla repercussão da mídia e não apenas de um veículo isoladamente. O caso do concurso de Miss Universo 2015 se trata de algo que ocorreu na organização de um evento internacional, ou seja, para nós, profissionais da área de relações públicas, analisar esse caso é fazer uma análise dupla do ponto de vista da organização do evento e do ponto de vista da crise de imagem gerada pelo ocorrido. Organizar e fazer acontecer um evento internacional, os profissionais que já fizeram ou ainda estão organizando eventos sabem o que eu estou falando. São muitos para criticar tudo, toda a organização. Uma lâmpada que não acende é motivo de crítica,
mas também encontramos muitos para elogiar, auxiliar, e quando o evento está acontecendo, dá muito orgulho de ver o resultado. Quando pensei em falar do caso do concurso Miss Universo, imaginei que algumas pessoas poderiam criticar, não gostam de assistir. Dizem que até é uma perda de tempo. E ainda outras coisitas mais que comentam que melhor seria ler um livro do que ver o concurso de beleza. Mas eu, particularmente, assisto sempre que posso e gosto. Antes de falar especificamente do caso, eu queria fazer algumas considerações sobre um evento dessa natureza e a minha percepção. Para mim, ver as mulheres eleitas e consideradas as mais bonitas dos seus países, contemplar o desfile de uma representante de um determinado país, porque penso que representar um país não é para qualquer um, é muita responsabilidade, é algo que está longe, muito longe de ser mera futilidade. Temos que ter respeito ao nosso país, à nossa nacionalidade, e quando somos chamados para representar um país, precisamos nos comportar da melhor forma possível, para que o mundo, no caso do Miss Universo, possa ver a nossa imagem de uma forma positiva e automaticamente fazer associações também positivas com aquela imagem vista e o nosso país. Profissionais de comunicação e relações públicas precisam se conscientizar disso ao realizar as atividades de assessores, de gerenciadores da imagem, de chamar a atenção dos assessorados. Os públicos internos da organização também precisam ser alertados de que a sua imagem está associada à imagem da organização que eles representam, sendo ela positiva ou negativa. A busca sempre da melhor percepção de imagem e dos relacionamentos estratégicos com públicos diversos exige atenção, cuidado, respeito e muita ética profissional. No momento do concurso Miss Universo, do desfile das misses na passarela, dos trajes típicos, é para mim uma das partes mais interessantes de se ver, um desfile de cores representativas dos seus países. Ficamos atentos em ver qual a roupa que vai ser escolhida para representar aquele país. Será que fez jus ao país ou será que poderia ser melhor? Depois vem a parte das misses de maiô ou biquíni e eu fico pensando como elas conseguem desfilar de biquíni ou maiô para uma grande plateia com tanto charme e elegância. Mas fazem isso muito bem, encaram a plateia com segurança de que estão fazendo o seu melhor. A maioria das misses treina muito para conquistar o título, mas mesmo assim, no dia do concurso, até conseguimos perceber, mesmo pela TV, que algumas ficam muito nervosas, mas conseguem terminar as suas participações naquele momento, dando às vezes um pequeno escorregão ou um leve tropeço, mas vão em frente. O momento da entrevista, em que as misses têm que responder ao vivo aquelas perguntas, esse é importante demais. Já aconteceram muitas gafes. E por isso a Miss precisa saber também se comunicar de forma adequada, utilizar o poder das palavras para convencer e persuadir além da beleza. Há quem diga que é justamente nesse momento que uma Miss se destaca mais que a outra, porque a suposta beleza somente não vai definir quem será uma Miss Universo. Suposta por quê? Porque beleza é algo muito relativo. Tem pessoas que são consideradas bonitas para alguns e para outros não.
Sabemos que o carisma e a simpatia contam muito e às vezes desbanca os padrões de beleza impostos pela nossa sociedade. Uma sociedade, muitas vezes, preconceituosa, que dita um padrão de beleza excludente. E ainda existe a questão da justiça e injustiça. Será que foi justo o resultado? Foi a melhor escolha? Muitas injustiças são cometidas, mas também muitas alegrias foram proporcionadas para a população dos países que foram contemplados. Entendemos ainda que ser avaliado, analisado, não é algo simples. Sem querer assustar com as minhas palavras, já ouvi dizer que você pode encontrar poucos para elogiar, mas para criticar são milhares, achar defeitos, erros, mas também, se pensarmos assim, não trabalhamos, não damos seguimento à nossa vida, não é mesmo? Todas essas questões, um profissional de comunicação e relações públicas necessita compreender numa assessoria e, em especial, num gerenciamento de crise, realizando um trabalho específico, organizando e executando um evento, e um evento, nesse caso, internacional. O Miss Universo de 2015 teve repercussão midiática muito negativa, porque uma Miss, a Miss Colômbia, Ariadna Gutierrez, foi anunciada como a escolhida que ganhou o concurso pelo apresentador Steve Harvey e depois teve que entregar a coroa, que é um símbolo representativo muito forte para outra Miss, a Miss Filipinas, Pia Alonso, porque não foi ela que ganhou. Foi um constrangimento geral num evento ao vivo transmitido para todo mundo. A empresa que organiza o Miss Universo ficou com a sua imagem arranhada, porque tudo que envolve organizar um evento, inclusive a escolha do apresentador e a gafe cometida por ele, está diretamente ligada à organização. Em tese, a organização é responsável por todo o evento. E um detalhe, esse foi o primeiro evento organizado por essa empresa, porque antes disso o concurso era organizado pela empresa do famoso empresário Donald Trump. Vamos ver um breve resumo do caso para começarmos o nosso comentário. Miss Universe 2015 is Colombia. Essa poderia ser uma cena comum. Mais uma candidata ganhando o concurso Miss Universo, que tradicionalmente acontece todos os anos. Mas, no final do ano passado, de 2015, aconteceu algo inédito na história do concurso. Depois de ser enfaixada e coroada, a Miss Colômbia descobriu que, na realidade, ela não tinha ganho o concurso. Descobriu que toda essa alegria que vemos nesse momento da tela não passou de um grande equívoco na sua vida. Isso porque o seu nome foi anunciado errado pelo apresentador do concurso, que teve que voltar ao palco para anunciar o seu equívoco. Okay, folks.
I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. A Miss Colômbia, então, a partir desse momento, precisou entregar de volta a coroa e a faixa para a verdadeira Miss Universo 2015. Uma falha do mestre de cerimônias do concurso que ocasionou todo esse constrangimento público para essas mulheres envolvidas no processo. Também constrangido, o mestre de cerimônias se desculpa diante do fato inusitado e único na história do concurso. Listen, folks, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up is Colombia. It is my mistake. Still a great night. Please don't hold it against the ladies. Please don't. We feel so badly, but it's still a great night. Thank you all. E pela primeira vez na história, uma Miss teve que entregar a sua coroa no palco na mesma hora que recebeu para a sua concorrente. Que situação complicada, constrangedora. Organizar um evento internacional dessas proporções, como dizia um amigo meu, é pau-viola, não é fácil. Nesse caso, você, relações públicas dessa organização, o que faria? Digam, o que um RP faria? Vou sempre chamar a atenção que num gerenciamento de crise, o mais importante é a prevenção. Se prevenir com plano de gerenciamento de crise. Elaborar um plano de gerenciamento de crise anteriormente. E não chamamos de o plano de crise, e sim um plano de crise. Porque esse plano ele pode ser adaptado a qualquer momento. A depender da situação, do acontecimento, ele pode ser modificado, podendo incluir novas informações importantes. Ou seja, elaborou um plano e aconteceu a crise, vamos analisar se esse plano ainda está adequado. Se não, vamos ter que adaptar esse plano ao que está acontecendo. Os profissionais de comunicação e relações públicas que desenvolvem esse documento compreendem que desse plano há a importância da reunião prévia, com os escolhidos para compor o comitê de crise, antes que aconteça a crise. Nessa reunião, é preciso elocubrar sobre possíveis crises de imagens relacionadas a eventos dessa natureza, que poderiam acontecer com a organização. É claro que nenhuma organização quer imaginar que aconteça isso com ela, a sua querida organização, tão esforçada e atenta a tudo, mas o trabalho de gestão de crise inicia exatamente com o exercício de pensar
tudo de ruim que pode acontecer para aquela organização em relação à sua área de atuação e seu tipo de atividade. Uma empresa organizadora de um concurso de beleza que tivesse estruturado um plano de risco de crise bem detalhado, certamente teria prevenido um fato como esse que ocorreu, pois já teria pensado nessa possibilidade e tomado providências para que isso não acontecesse. Dados de pesquisa do ICM, Instituto para a Gestão de Crises, revelam que 52% das crises são causadas pela própria direção da organização, 29% pelos seus empregados e apenas 19% vem de fatores exógenos, ou seja, de fora da organização. Portanto, 2/3 das crises podem ser evitadas. Todos precisam sempre atentar para aqueles pequenos detalhes ou fatos que, se ignorados ou subestimados, podem crescer até se tornarem um pesadelo público. Outra importante questão levantada na pesquisa do ICM, o Instituto para a Gestão de Crises, é que somente 14% das crises são súbitas, ou seja, são provenientes de acidentes, desastres, acontecimentos inesperados. E os outros 86% são manifestações reprimidas de crise ou situações latentes. Se pegamos os primeiros dados que dizem respeito à origem da crise e constatamos que 81% delas advém do ambiente interno e colocamos junto aos dados dos tipos de crise, aqueles que nos dão conta de que 86% são manifestações reprimidas ou situações latentes, ou seja, que já poderiam ter sido identificadas, percebemos que quase a totalidade das crises existentes poderiam ser evitadas. Como o professor Marcondes Neto comentou no programa passado sobre o caso da mineradora Samarco, nunca podemos pensar que isso não vai acontecer comigo ou deixar isso para resolver depois. Eles, a organização do evento, não imaginaram. E se imaginaram, passou pela cabeça, mas aconteceu. O apresentador anunciou o nome errado da Miss que ganhou, causando constrangimento público. É por isso que, ao instituir um comitê de crise, é muito importante que se tenha na equipe um membro que tenha uma visão caótica, que pensa muita coisa negativa, tem uma baixa autoestima, sai de casa com 5 guarda-chuvas, pensando que se algum quebrar, ele ainda tem a opção de mais 4. Sua necessaire de remédios, que leva quando sai, imaginando que vai sentir alguma dor, é quase do tamanho total da mochila que usa. Quando vê o copo pela metade, sempre acha que está mais para vazio do que para cheio. Acredita que o sol está brilhando para todos, mas no espaço que ele está vai chover. Tem uma nuvem e o tempo sempre está nublado. Ou seja, aquela pessoa que não é uma boa companhia para o dia a dia. Exatamente porque é o famoso pessimista, mas é qualificado. É um membro indispensável no comitê de crise. Esse profissional poderia levantar a mão na reunião e dizer assim: e se o apresentador, num evento internacional ao vivo, trocasse o nome da Miss e anunciasse o nome de outra, o que faríamos? Com essa pergunta, naquele momento da reunião inicial, em que a pauta
são possíveis crises de imagem, na construção de um plano de crise, a organização já teria essa noção e, o que é melhor, automaticamente seria pensada uma ação de prevenção, de cuidado para que isso não acontecesse. E mesmo se acontecesse, o que fazer nessa situação? Então, a organização responsável pelo evento saberia imediatamente como agir. Se fosse pensado isso antes, se tomaria todas as medidas, poderia até alertar o apresentador de que, antes de falar o nome, verificasse se estava correto, colocar alguém junto dele para, antes de anunciar, se certificar com a outra pessoa o nome correto e muitas outras medidas de prevenção. Mas, no momento que já aconteceu o fato, não é hora de planejar, e sim de agir. E o Relações Públicas precisa gerenciar a crise da melhor maneira possível, para, no final, transformar a crise em uma grande oportunidade. Confesso que estava torcendo para Miss Colômbia, Ariadna Gutierrez. Para mim, muito bonita, elegante, simpática e, como sempre digo, a escolha envolve muito juízo de valor. Ela é colombiana, país que conheço, admiro e respeito. E me orgulho de dizer que tenho amigos colombianos. Aproveito para mandar um grande abraço para os amigos Luiz Fernando Martins Pisson e Laura Jimena, e minha sobrinha do coração, filha deles, Luciana. Penso que a Miss Colômbia se comportou muito bem diante da situação muito difícil. Ela passou por constrangimento, a vergonha, fora a questão simbólica da coroa. Tirar a coroa e passar para outra pessoa no momento final, ao meu ver, a Miss Colômbia reagiu bem. A imagem mostra que ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Parecia uma brincadeira e de mau gosto, mas com classe. Penso que pesou naquele momento a responsabilidade de representar seu país, porque a vontade talvez seria de dizer: que é isso? Vocês estão loucos? A coroa é minha, já está na minha cabeça e eu não vou tirar. Agora já era. Mas ela não fez nada disso. E parabenizo a Miss Colômbia pelo seu comportamento. A Miss Filipinas, Pia Alonso, na minha opinião, também era uma forte concorrente para ganhar o título e venceu. E mesmo vencendo o concurso, também não deixou de passar por todo o constrangimento de receber a notícia e ter que retornar à passarela, ficar junto da outra Miss que estava coroada e receber a coroa diante de uma plateia com torcida de vários países num evento ao vivo. Acredito que a Miss Filipinas, diante da situação, também se comportou muito bem, na medida do possível, porque elas não estavam esperando passar por essa situação. O constrangimento respingou também na Miss Colômbia do ano passado, que teve que voltar à passarela depois de coroar a compatriota e aparentemente estava muito feliz por isso, afinal, com 2 anos consecutivos ganhando o título de Miss Universo, a Colômbia ia se estabelecer com uma beleza hegemônica no mundo. Mas, ao contrário disso, ela teve que entregar a coroa a representante de outro país, destituindo o sonho da hegemonia colombiana. O apresentador Steve Harvey, que estava desempenhando bem o seu papel de apresentador,
também passou por um constrangimento, mas foi ético em informar a verdade, pedir desculpas, porque cometer erros é humano, mas pedir desculpas quando você erra e ter a humildade de reconhecer é essencial. Enfrentou o público, tanto que, ao meu ver, ele não se sentiu confortável com toda aquela situação, mas, sendo ético, entendeu que não tinha outra opção. Vamos ver algumas análises técnicas do caso? Primeiramente, vamos mostrar uma imagem que circulou na internet do cartão que foi entregue no momento de anunciar a vencedora do concurso ao mestre de cerimônia. Esse foi o modelo de cartão utilizado pela organização do concurso Miss Universo para anunciar as finalistas e a vencedora do concurso. Perceba que a vencedora fica na parte de baixo. E esse é o modelo sugerido pelo site de Ellen Teixeira como cartão ideal para ser utilizado. Perceba que a Miss Universo tem destaque e vem na parte de cima. Houveram muitos comentários sobre o layout do cartão, com o resultado que o apresentador tinha em mãos para anunciar os nomes das misses, primeiro, segundo e terceiro lugares. Uns acharam confuso, outros acharam que estava bem claro, destacado embaixo o nome da miss. Eu não gostei. Por que embaixo? A vencedora Miss Universo deveria vir em cima, mas isso é uma questão de percepção. Pode não justificar a falha, mas agora acredito que vão elaborar os cartões com letras maiores para não dar margem para erros. Para mim, nome da Miss que ganhou embaixo, não. Em cima e em destaque. Pessoas opinaram que não teria que ser um cartão único, e sim 2 cartões. Um cartão para o terceiro lugar, porque é destacada, e um cartão para a vencedora, porque estaria claro que das 2 que ficaram, a que não foi chamada é o segundo lugar. Colocar o nome do segundo lugar somente polui o layout e dificulta o entendimento. Afinal, o apresentador somente vai ler o nome da vencedora e não a do segundo lugar. Outra questão: a elaboração de uma carta pública com pedido de desculpas para todos os veículos de comunicação é essencial. O apresentador brincou nas redes sociais sobre o caso. No Natal, ele enviou uma mensagem desejando Feliz Páscoa. O humor é importante e até considerado necessário para suavizar a crise. Pode funcionar, mas é preciso ter cuidado com o excesso de humor. E o profissional de comunicação e relações públicas tem que estar atento a isso. Alertar os envolvidos no caso sobre isso, os públicos que assessora, até porque uns podem pensar, podem até achar engraçado alguma mensagem que envolve o humor, mas outros podem entender como uma afronta, desprezo ao caso. E numa crise, muitos acontecimentos podem piorar a situação. É preciso ter um limite, agir com bom senso e manter sempre o equilíbrio. Muitos memes na internet sobre isso. Vídeos, mensagens,
brincadeiras, informações, críticas do concurso Miss Universo. O assunto rende muito. Os comentários sobre o caso acontecem on e offline. E por isso, o gerenciamento de crise deve ser sempre pensando nas informações no mundo on e offline. Vamos ver alguns memes que circularam na internet? A organização que realizou o concurso não deve esquecer que precisa dar assistência permanente de assessoria às pessoas mais visadas, expostas com o acontecimento. A Miss Colômbia, em primeiro lugar, a Miss Filipinas e o apresentador. O Relações Públicas sabe que a mídia, os jornalistas, no caso de crise, vão buscar informações e eles serão fontes permanentes. E se eles não tiverem um apoio, uma assessoria, um acompanhamento, futuramente a percepção da imagem deles em relação à empresa que organizou o evento poderá ser a pior possível. Se não deu uma assistência e por conta do desgaste deles diante de tantas entrevistas dadas, tanta exposição na mídia, eles poderão estar munidos de rancor, dando entrevistas com opiniões negativas em relação à empresa organizadora do concurso Miss Universo 2015. Vamos agora para o comentário da convidada de hoje. Assisti o Miss Universo e acho que o mestre de cerimônias deveria ter tido auxílio, pois com uma simples mensagem no microfone de ouvido, ele poderia ter sido brifado na hora da comunicação da vencedora e não apenas ler, isso para ter segurança. A produção poderia ter confirmado a ele antes da leitura. Penso que também poderia ter treinado a leitura no papel, ensaiado antes do espetáculo, de modo a se familiarizar com antecedência com as fontes, as linhas, o formato do texto do script que iria ler, pois foi uma das suas alegações. Mas não conhecemos os bastidores, quem coordenou o espetáculo, sua ascendência sobre o mestre de cerimônias, se seu estilo é o de aceitar ajuda e de aceitar briefing, a produção do espetáculo, se a iluminação era adequada. Maria Inês Mollman, Relações Públicas e jornalista, especialista em marketing, professora universitária. Excelentes os comentários da professora Maria Inês Mollman. Muito obrigada, professora. A professora apresenta uma série de aspectos que poderiam ser pensados para o problema ter sido evitado. Valeu, professora, pela participação, pelo apoio. A sua participação enriqueceu muito a nossa discussão. Indicação de 2 livros com a temática de eventos. Organização de eventos, Manual para Planejamento e Execução, da professora doutora Cleusa Gimenez Sesca. Eventos, Estratégias de Planejamento e Execução, dos professores Claudir Gutierrez Fortes e Mariângela Benini Ramos Silva, os dois pela editora Sumos. O caso concurso Miss Universo 2015, diferente de outros casos de crise de imagem, teve desdobramentos. Estão falando em fraude.
Em vídeos que circulam na rede, aparece uma mulher, no momento da coroação da Miss Colômbia, que aplaude em frente do palco e supostamente entrega algo ao apresentador. Cogitam a possibilidade de ser um cartão, será? Ou será que é uma bolsa? Essa mulher desaparece. Fica a dúvida. Vamos ver o vídeo e ver o que você pensa disso? Fraude é demais. Tadinho do RP, mas ele é forte, vai solucionar. Brincadeiras à parte, vale chamar a atenção que o nosso trabalho não é maquiar, mentir, esconder, dissimular para melhorar a imagem do cliente, mas de agir eticamente através da informação verdadeira e clara sobre o posicionamento da organização sobre a situação que a pôs em crise. Como diria o mestre Roberto Porto Simões, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. É preciso divulgar um posicionamento sério da organização para que as pessoas percebam a sua honestidade. Mas é preciso que essa honestidade seja real, pois o mundo atual não permite mais se contar mentiras, pois cada cidadão é um repórter, munido dos seus dispositivos multimídia, registrando e denunciando, compartilhando informações que podem desmentir facilmente algo que a organização falou, se não for a verdade. A empresa poderá ter a sua imagem e reputação destruídas para sempre. Por isso, Relações Públicas, o RP Gerenciador de Crise de Imagem, fique atento e, se acontecer de você ser contratado para desempenhar essa atividade, trabalhe. Porque, ao invés de dizer, será que vai dar certo? Eu vou conseguir. Vamos dizer, já deu tudo certo. Eu consegui entrar e sair de uma crise de imagem dessa proporção com sucesso. Numa assessoria, na organização de um evento internacional, tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Lute para fazer o seu melhor, porque se algo não sair 100%, você está com a sua consciência limpa de que fez o máximo que pôde. Uma frase de Martin Luther King diz: podemos não ter feito o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. O programa está terminando, mas o caso do concurso Miss Universo não para por aqui. Hoje, analisamos o caso pela perspectiva da empresa organizadora do evento. No próximo, vamos continuar falando do Miss Universo, mas, dessa vez, sob a perspectiva das misses envolvidas no constrangimento público. Agradeço a atenção e não deixem de participar e de enviar os seus comentários sobre o caso do concurso Miss Universo 2015. Só que dessa vez respondendo o que você, Relações Públicas, faria se fosse o RP de uma das misses envolvidas no caso. Valeu! E até a próxima semana. Até o próximo programa.
o que o RP faria, hein?